Agora 2h46, de volta com o Estúdio CBN desta terça, para falar agora de sustentabilidade. Apesar de estar entre as cidades que mais vendem veículos eletrificados no país, Campinas ainda tem 99,5% dos veículos movidos por combustíveis fósseis. Sobre isso a gente conversa agora com o Altair Oliveira. Ele é geógrafo e também doutor em política científica e tecnológica e tem trabalhos também na área de temática da mudança tecnológica e desenvolvimento local, com ênfase nas tecnologias de baixa emissão, como biocombustíveis e também veículos elétricos. Altair, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, vocês me escutam bem? Eu acho que sim, bem. Né? Então, boa tarde, Tayla, boa tarde, Marcos, e a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui. Altair, falando aí da frota de veículos eletrificados aqui em Campinas, a gente tem uma frota aí perto de 1 milhão de carros e a gente tem uma grande parcela aí de pessoas que têm comprado esses veículos aqui na cidade, mas se comparar com o total, é uma frota pequena aí, né? 99,5% dos veículos ainda são movidos com combustíveis fósseis. Esse pequeno percentual que a gente tem aí de veículos eletrificados ajuda já a diminuir os impactos ambientais na cidade ou é pouco ainda para uma cidade como Campinas? Tá, é uma ótima pergunta, Tayla, mas sendo bem direto, a resposta é não. Ainda esse número é muito pequeno para ter um impacto na quantidade de emissões ou até mesmo a diminuição de microparticulados na atmosfera, né, que impacta negativamente, né, na saúde dos cidadãos, né? Enfim, acho que esse número é muito pequeno. Mas eu acho também, né, eu acredito e entendo que seria interessante ressaltar que, por mais que o percentual seja pequeno em relação à frota, Campinas, né, a região metropolitana de Campinas, ela apresenta nos últimos meses, vamos dizer assim, nos últimos 12 meses, um crescimento extraordinário, né, na quantidade de vendas, né? Até o final do ano passado, Campinas era a cidade que mais vendia carros elétricos, né, ou eletrificados, para simplificar. Então, eu diria que é um começo de uma nova trajetória de mobilidade urbana. Talvez aí, dependendo da conversa, a gente pode desenvolver um pouco melhor essa ideia. Não sei se isso te ajuda. Ajuda, né, Tayla? Foi em cima do que você perguntou. Ajuda agora a esclarecer esses dados, né? Porque é uma contradição, né? A gente ter esse aumento nas vendas, mas uma frota muito pequena ainda perto do total, né, E eu quero perguntar para o Altair sobre a parte das cidades inteligentes, né? Porque hoje, claro, novos prédios que estão sendo erguidos já tem vaga para carro elétrico, mas hoje a gente tem um ou outro carregador na cidade, a não ser em postos, né, de combustível, que é até irônico, né? Afinal de contas, o carro elétrico é uma espécie de rival do carro a combustão, mas esse ainda não é o problema, Altair. Você ter que moldar as cidades para receberem os carros elétricos também? Não, é uma grande questão essa, e eu diria que é o central para a gente poder desenvolver um pouco esse problema dos números, né? Eu diria que a questão da infraestrutura, ou melhor, da falta de infraestrutura, é um dos elementos que deixa o usuário, né, o comprador e a pessoa que usa veículo para se locomover com uma grande insegurança. Então, dependendo da quantidade, e a quantidade em Campinas é baixa, né, de eletropostos, isso impacta, né, na percepção de segurança energética, né, ou melhor, segurança do combustível para esse usuário. Então, isso impede um pouco a adoção. E aí você coloca, que eu chamaria de paradoxal essa coisa, né? Ou seja, está vendendo muito carro elétrico, mas ainda é pouco, né? Então a gente talvez tenha que dar um passo atrás e pensar um pouco na trajetória. Em alguns países, a adoção do veículo elétrico ela já é uma realidade, né? Noruega, Holanda, Alemanha, esses carros já figuram aí com 4%, 5% da frota, né? E o market share, ou seja, a quantidade de venda, né, por ano, na Noruega chega perto dos 80%. E no Brasil, né, o que acontece no Brasil e Campinas como um pouco do reflexo disso? A gente não tem no Brasil, isso é uma coisa que nós lá do Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico na Unicamp, coordenado pela professora Flávia Consoni, defendemos a falta de orientação
a esse novo segmento, né? Ou seja, não temos políticas públicas, né, que orientam o desenvolvimento dessa indústria, né? Porque a gente está falando de uma revolução, não só na parte do abastecimento, como você coloca os eletropostos dentro de postos de gasolina, não seria contraditório? Mas é o que tá tendo, como diriam, porque as próprias empresas que vendem combustíveis, elas já estão vendo esse movimento lá fora e estão tentando se adaptar, né? Ou seja, tornar o posto de gasolina tradicional num posto de serviços, né? Onde o cara consegue abastecer o seu carro elétrico ou o seu carro híbrido e também tomar um cafezinho e outras coisas. Então, na verdade, o que a gente está vendo em Campinas e em outras cidades do Brasil é um pouco as iniciativas, eu diria, empresariais ou até individuais daqueles que entendem que ter um carro de baixa emissão é melhor, eles estão tomando essas iniciativas um pouco pelo feeling, pelas necessidades pessoais ou antevendo, né, no caso das empresas, antevendo essa mudança que vem chegando no setor de transportes, né, e de mobilidade. Para resumir, eu diria que o grande ponto é a falta de orientação em políticas públicas. Não falo só de incentivos monetários, ou seja, isenção, isso também é importante, mas assim, qual é a aposta do Brasil para melhorar a qualidade do ar nas cidades? Qual é a aposta do Brasil para reduzir as emissões do setor de transporte? Isso não está claro, né? Se vai ser o biodiesel, se vai ser o etanol, ou se vai ser esse mix, que eu diria que seria o mais interessante. Mas você precisa orientar o segmento, né, a partir de políticas ou até mesmo de documentos normativos, assim por diante. Agora, Altair, a gente está falando aí de um universo de uma frota de quase 1 milhão de veículos aqui em Campinas. Desses 1 milhão, 1.651 só funcionam aí com esse novo sistema, né? Então é um número pequeno, ainda mais que tem crescido. A gente teve aí um crescimento no ano passado nas vendas, inclusive Campinas foi a cidade brasileira que mais teve crescimento aí na venda de veículos eletrificados. Se a gente continuar nesse ritmo, dá para dizer que a gente vai ter uma mudança aí na cara da frota ao longo dos anos rápida ou pode ser ainda muito lenta em relação ao resto do país? O que dá para a gente Legal. observar? Sim, na verdade a previsão é de que sim, eu acho que o cenário dos próximos 5, 10 anos, que é geralmente quando a gente trabalha, quando a gente está olhando frota de veículos, é de uma mudança expressiva. É difícil precisar quanto vai ser esse número, mas você olha, pensando cenários internacionais, cidades parecidas de tamanho com Campinas, a meta sempre é zerar a venda de veículos a fósseis, né, a combustíveis fósseis. Campinas, agora, no final do ano passado, começou a implementação de um plano de mobilidade sustentável, né? E as metas ali não são tão ambiciosas. Então, isso impede um pouco o desenrolar, né, do aumento desse percentual. Eu queria só fazer uma observação sobre esse número, que eu aí entendo que talvez chegue num teto. Por quê? Porque, por hora, esses veículos eletrificados eles estão concentrados em veículos com um valor monetário alto, né, na casa de 180 mil, 130 mil. Então, quem está consumindo esses veículos, por enquanto, é a classe média ou a classe alta, né? Então, para que aumente a frota, o Brasil e Campinas, pensando também no poder público local, teria que adotar estratégias para espraiar isso, ou seja, ampliar para carros populares. E aí você fala, mas pô, o carro elétrico é caro. Sim, ele é caro ainda, por causa de questões tecnológicas e também quantidade de produção, porque a maioria é importado, isso também é outro problema. Mas se você olhar para o caso da Índia ou da China, que são países em desenvolvimento, lá você tem veículos menores, populares, com preços mais acessíveis, e eles têm uma curva, né, de adoção muito mais alta, inclusive mais alta que a Europa Ocidental ou os Estados Unidos, né? Então, não é à toa que a China está liderando o segmento. Então, talvez a gente teria que pensar para quem, né, esses veículos elétricos, né? Acho que talvez essa seria a questão, e
o ponto para a gente refletir mais para frente. Altair, você acabou de citar a China, né, que é a grande fábrica, né? E várias chinesas estão vindo aqui para o Brasil. E citou também Noruega, Holanda, que são países de territórios curtos, territórios pequenos. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, um carro elétrico talvez não tenha autonomia para chegar a São José do Rio Preto, né? Que a gente está dentro do estado, né? Esse também não é um problema, não tem que desenvolver essa tecnologia para que uma carga elétrica dure mais por causa do tamanho do país. Se não chega em São José do Rio Preto, não chega daqui de Campinas também no Rio de Janeiro, por exemplo. Sim, perfeito. Acho que talvez o que eu gostaria de pontuar é que não seria uma melhoria nas baterias. Isso, a trajetória de desenvolvimento, ela está bem avançada, né? Hoje você tem carros aí que percorrem 400 quilômetros, né, com autonomia de 400 quilômetros, que daria para fazer uma viagem interessante, mas o que o Brasil realmente precisa investir, coisa que mesmo esses países que a gente acham pequenos, e comparado à nossa realidade são pequenos, como Noruega, Holanda ou Espanha, né, que é mais ou menos o tamanho aí do estado de São Paulo, o que eles têm investido nos últimos 10 anos? Numa rede de infraestrutura, de eletropostos, né? Então, você ter eletropostos não só nos postos de gasolinas, mas também em supermercados, em lugares públicos como parques, né? Isso é muito tímida, o desenvolvimento dessa infraestrutura. Tecnologia para isso existe, o gargalo, eu diria que está na regulamentação. Até hoje, o Brasil não regulamentou um padrão de plug. É quase igual às tomadas, né? Ou seja, a gente tem aqui as tomadas de 3 pinos, né? Aqui no Brasil e tal, que é segura, interessante. Depois que padronizou, todo mundo começou a adotar ela. Mas o plug dos veículos elétricos e dos eletropostos ainda não tem uma regulamentação definida. Isso daí já tem um tempo, desde 2013, tem discussões e tem avançado, né? Tem algumas direções, mas ainda você não tem um padrão nacional, né? Então você tem um modelo japonês, você tem um modelo europeu, enfim, então eles concorrem, né? Isso dificulta um pouco a difusão da infraestrutura. E só acrescentando, né, o Brasil, como é um país grande, ou São Paulo, né, um território grande, a gente precisa desenvolver isso sim, mas o interessante é pensar em corredores, né? Você não precisa necessariamente desenvolver essa infraestrutura pelo estado todo, logo de cara, né? Talvez você deveria aproveitar, né, as grandes rodovias, né, principalmente o eixo de desenvolvimento em V ali, né, a Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro, não, a Dutra, né, que vai para o Rio de Janeiro, e nessas, aproveitar as cidades médias ou grandes ali, e nesse meio tempo, né, ou seja, nesse meio caminho, você implementar infraestrutura para isso. Só colocando um adendo, e já passo, eu falo demais, professor, é uma desgraça, né? Mas olha só, tem algumas iniciativas em curso, inclusive a CPFL, né, tem um projeto com a Unicamp de estudar, né, a eletromobilidade como laboratório, né, e nesse momento ela está implementando alguns eletropostos, né, para coletar dados, para poder entender um pouco melhor o comportamento. Isso vem de uma política pública, né, que é o PID ANEEL, ou seja, Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, organizado pela ANEEL, mas é uma iniciativa do setor privado com o terceiro setor, a universidade, né, que está desenvolvendo isso. Então, talvez desenhar instrumentos para ampliar isso, para além da experimentação e para efetivar mesmo, talvez isso destravaria ainda mais, né, o segmento da indústria dos veículos elétricos. Isso ajudaria Campinas porque está num eixo rodoviário, né? Tá certo. Quero agradecer então ao Altair Oliveira, ele que é professor, geógrafo e também doutor em política científica e tecnológica, falando com a gente sobre essa questão dos veículos eletrificados aqui em Campinas. Altair, muito obrigada pela participação, uma ótima tarde para você. Tá certo, eu que agradeço, Tayla, Marco, muito obrigado e boa tarde para todos. Obrigado, boa tarde. 2h59, dá para fazer um intervalinho antes do Repórter CBN e a gente volta já já.